a gente pode olhar para esses pares de opostos de outra maneira, que é a mesma maneira no final das contas. Essa ideia de prazer e dor, essa ideia de apego e aversão, que estão sempre presentes. Então, o que é o apego? É uma onda mental conectada a uma memória de algo que te deu prazer. E aí a gente quer repetir aquela sensação de prazer e acha que repetindo aquela ação ou relacionando de novo com aquele objeto, aquilo vai se repetir igualzinho a antes, o que não é verdade. Porque ele já está baseado numa memória que é uma partícula da experiência que foi vivida no passado. Então, ele já nem tem realidade em si. E a aversão é a mesma coisa. Só que é uma onda conectada com uma memória de algo que te causou dor. E você passa o resto da vida, talvez, evitando aquele algo por conta de uma partícula de memória da experiência anterior que já passou e que nunca vai se repetir. E pensando sobre isso, eu lembrei dessa canção que eu gosto, dessa oração, e que tem relação direta com o Sutra 1.33 e 2.33 do Yoga Sutra de Patanjali. Então, quem está estudando o Yoga Sutra, lá no capítulo 2, Sutra 33, que fala, quando pensamentos obstrutivos ao yoga surgirem, traga pensamentos opostos. E ele coloca pensamentos, mas não necessariamente só pensamentos, ações também, né? Pensamentos é só uma forma mais sutil da ação, né? Então, aqui na oração de São Francisco, ele fala, onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. E vai sempre fazendo exatamente o que Patanjali fala aqui nesse Sutra 2.33. Eu enfrento uma situação e aí eu trago elementos, uma situação que me leva para um caminho que eu não quero, eu trago elementos opostos gradualmente e vou nutrindo aqueles elementos opostos. Claro que isso não é num dado momento, não é no momento, no ápice de uma raiva, por exemplo, que eu vou fazer essa prática. Ela tem que ser construída aos pouquinhos. E existem graus de manifestação, né, desses elementos obstrutivos, graus de manifestação desses elementos que nos ajudam. A gente vive em oscilação, de um oposto para o outro, da extrema alegria para a extrema tristeza. E aí a gente, culturalmente, eu acho, tem bastante a ver com a nossa cultura mais ocidental, a gente aprende de que estar triste é ruim, é errado. Então isso não deveria existir, só estar alegre é bom, é certo e só isso deveria existir. Mas um só existe em relação com o outro. E aí a gente quer eliminar um lado e acha que é possível eliminar o dia e ficar só com a noite, eliminar o frio e ficar só com o calor. Mas o frio existe em relação a uma outra sensação térmica. O dia existe em relação a uma outra qualidade de percepção do dia, né? E o que a gente pode fazer é reduzir o extremo dessas sensações, trazê-las mais próximas, através de compreensão, através de estabilidade da mente, através principalmente de tentar buscar na nossa prática essa observação e essa ação na direção do equilíbrio desses opostos. E também uma aceitação, né? Que não é errado estar triste. Isso existe tanto quanto estar alegre. E as duas coisas só existem juntas. E se você quer uma, você tem que pagar o preço da outra. Enquanto a gente viver, essa oscilação tá lá. Mas eu posso ser puxada pela oscilação, ou eu posso estar mais no centro, observando a oscilação acontecer. Isso é treinamento. Isso se reflete na hora de fechar os olhos e meditar, mas principalmente
A prática de meditação, ela deve refletir quando a gente está de olhos abertos vivendo com as outras pessoas, né? Ela serve a esse propósito bastante, né? Essa prática que a gente está fazendo e o estudo, ele só faz sentido se a gente tomar como nosso, refletir sobre, se aquilo fizer sentido até racionalmente ou intelectualmente para mim, colocar na prática, viver de acordo com aquilo o mais próximo possível, o mais próximo que a gente pode. E cada dia vai ser um pouquinho, né? Não é de repente também, se cobrar isso, mas tentar perceber essa prática, é uma prática. Não é que São Francisco de Assis, de repente, do ódio eu devolvo com amor, como se fosse muito fácil. Não é uma prática. É igual uma prática física. Ela só é mais sutil. E por ser mais sutil, é mais difícil de pegar e colocar ali. Então, precisa de um esforço talvez mais contínuo, né? E quando a gente de fato começa a se relacionar com esses conceitos em profundidade e na prática, a gente percebe o quão difícil é viver de acordo com isso. E aí a gente começa a ter uma maior paciência com os outros. Porque eles estão vivendo o mesmo processo. Talvez inconscientemente, talvez sem esse empenho que você está colocando. Talvez sem um conhecimento vindo de uma tradição que suporte essa experiência. E aí vem a segunda parte da oração de São Francisco, que fala: fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Vem dessa compreensão. Não porque eu sou muito bom, eu sou melhor do que alguém, eu nasci especial. Não, porque eu compreendo o quão difícil é o processo. E quanto empenho é preciso dedicar. E que, mesmo tendo um suporte do conhecimento de uma tradição, um suporte prático de técnicas, ainda assim é um trabalho constante. Então eu vejo talvez pessoas ou situações que ainda não tiveram essa oportunidade de ter contato consigo mesmo de uma forma mais profunda através desse conhecimento. E aí eu compreendo que talvez eu possa dar mais do que pedir.